Pode contar? Pode! Alô, pessoal. Boa noite, boa tarde. Sou Kátia Rodrigues. Estamos no nosso 7º episódio do Pode Contar? Pode! Contando com as minhas queridas parceiras Regina Rain, Kátia Veloso e Kelly Rodrigues. Hoje o nosso tema é discussão sobre depressão e saúde mental. Quais são os monstros nossos de cada dia? Então eu queria já chamar a Kelly, que é a nossa psicóloga, para falar um pouquinho sobre depressão. Kelly. Vamos lá. Obrigada. Né? Primeiramente, vamos lá. A gente fala muito de sobrecarregado, mas aqui é um sobrecarregado não de tarefas para fazer, é um sobrecarregado pela tristeza. Sim. Então, é uma tristeza que você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de realizar tarefas, por mais simples que sejam. E olha, eu vou fazer um adendo aqui também. Muitos pensam que a tristeza é só aquele que está na cama que não quer sair. Existe a tristeza ao contrário também, vocês sabiram? É aquele que é o eufórico, que ele está sempre procurando fazer algo. O tempo todo. O tempo todo. Pra disfarçar Também, a tristeza. exatamente, para disfarçar a tristeza. Então, nós precisamos ficar atentos com aquele que tá lá largado, não quer fazer nada, mas também aquele muito eufórico, que está sempre procurando Fazer alguma coisa. Também é um modo de depressão. Então, é mais que uma tristeza comum, tá? E pode impactar em todas as áreas da vida. De que jeito? Perda de interesse em coisas que antes traziam muito prazer, pensamentos negativos constantes. Eu acho que esse é o ponto primordial, porque a pessoa que não quer sair de casa, às vezes nem do quarto, ou aquela que está sempre procurando alguma coisa, os pensamentos negativos, eles estão sempre presentes. E repetitivos também, Kelly? Repetitivos sempre. Exatamente. Então, ela acha... Nem aconteceu alguma coisa, mas já está no negativo que não vai conseguir, não vai dar certo, né? Então, isso é importante. Uma ideia fixa. Uma ideia fixa. Agora, vocês podem estar perguntando, tá, mas e como surge isso? Diversos fatores. Pode ser fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais, né? O biológico dentro da saúde pode também estar trazendo isso. Então, eu acho assim, primeiramente, 2 pontos importantes, né? Aquele que não sai do quarto e aquele que está sempre procurando fazer algo. Exatamente. E acho que lembrar, né, que a tristeza, a depressão é uma doença, não é? Sim, Diferente da tristeza, sim. porque eu vejo hoje em dia as pessoas usarem o termo depressão de modo, assim, coloquial, né? Genérico. Sim, Genérico. exatamente. Então, assim, hoje eu não estou muito bem, estou meio deprimida. Não, você não está deprimida, você está triste. Não é que é deprimida um dia, né, Regina? Ou tipo, sei lá, Exatamente. meu cachorro morreu, não sei o que lá, e eu tô deprimida hoje. Não, você não está deprimida, você está Você triste. tá Porque triste, seu cachorro exatamente. morreu, está de luto, né? Mas, Então, de repente, esse luto pode se alongar e a pessoa tem uma depressão por Isso. conta do luto. Muito bem né? colocado. É isso que você tem que prestar atenção. Aconteceu alguma coisa e você ficou triste. Triste. Ok, faz parte da Faz parte vida. da vida, a gente fica Exatamente. triste, né? Agora, a persistência dessa tristeza. Isso Que Vai pode- passando o tempo e não melhora, Exatamente. né? E aí é importante o autocuidado, rotina do sono, alimentação, exercícios físicos para estar ajudando nisso tudo. Só isso. Pessoal, terapia não é frescura. Terapia não é. Olha, a gente ouve muito. Cura a depressão com um tanque cheio de roupa. Cabeça Não. vazia, Cabeça né? vazia, exatamente. Não. A terapia, ela
pode e muito ajudar nesse processo. Pense a terapia, pense assim, você está com uma nuvem negra em cima de você que parece não passar. A terapia, aos poucos, ela vai dissipando essa nuvem em cima da sua cabeça. Além das Além terapias, nós temos outras técnicas também, que as minhas colegas vão estar passando para vocês. E lembre-se, buscar ajuda não é vergonha, é um ato de coragem. Você identificar que está precisando de ajuda e ir buscá-lo, tá? Muito Esse bem. é o maior ato de coragem. E aí, meninas, quais outras técnicas que poderíamos utilizar para Kátia ajudar? Veloso, vamos falar um pouquinho sobre aromaterapia? Vamos lá, eu tenho uma história para contar para vocês. Posso contar? Pode. Então muito bem. Como a Kelly falou, né? Lembrando aqui das nossas PICs, né? São as práticas integrativas e Sim. complementares. Ou seja, pode ser que a terapia necessite de uma complementação ou não, né? E a gente pode trabalhar com outras terapias que irão auxiliar nesse processo. Porque lembrando, é um processo. Gostei muito disso que a Regina falou, né? Não dá para você ficar deprimido, tô deprimido um dia e aí que saiu. É. Não, ele é um processo. E se você entrou nisso por um processo, será necessário um processo para que você também possa galgar aí o seu caminho para sair dessa depressão. No caso da aromaterapia, nós tivemos uma vez, e foi muito interessante, era o curso de aromaterapia e tinha uma aluna. E a mãe dela havia perdido a irmã. E as duas eram muito próximas, né? Inclusive gêmeas. Então elas eram assim, Imagina, né? próximas Mesmo, né? mesmo. Uhum. Então, quando esta irmã faleceu, e elas conviveram uma vida toda, porque elas tinham, se não me engano, acho que era 78 ou 79 anos. Tá, já idosa. Então, né? idosas, bastante tempo, conviveram muito tempo, e uma irmã faleceu. E aí ela disse que a mãe dela ficou muito triste, né? Muito triste pela dor do luto. Porém, essa tristeza acabou se tornando uma depressão porque ela não queria sair do quarto, não queria mais Não fazer foi as coisas. procurar ajuda. Não foi procurar ajuda. E aí, essa aluna, no curso, veio comentar: há alguma coisa que pode ser feito? Podemos tentar sim, né? Podemos tentar algo para que ela possa, pelo menos, ter um movimento inicial e aí ir buscar uma terapia e buscar ajuda. Então, nós começamos num processo utilizando os óleos essenciais. Como ela trouxe essa questão que é muito pontual, que era do luto, o óleo essencial de cipreste, né? No primeiro momento, para lidar com a perda, a dor da perda. Passado um tempo, a gente entrou, depois de uns 45 dias, né? Porque o curso, na verdade, ele durava um ano todo. Então, depois disso, nós entramos com a manjerona, que era justamente para que ela pudesse entrar em contato com aquela dor que ainda não havia sido expressada. Chorar aquilo que ainda estava encapsulado dentro dela. Que ela não conseguia pôr para fora. Que ela não conseguia pôr para fora, que aí pesa, né? Isso Sim. fica pesado dentro da pessoa. E depois disso, nós também com suporte, junto com o cipreste, com a manjerona, os óleos essenciais cítricos, que eles são energizantes, né? A bergamota, a laranja, o limão. Alegria. No nosso caso, nós utilizamos bergamota e a tangerina naquele período, né? E foi muito interessante porque depois disso, dentro de um prazo de aproximadamente, não chegou a completar 4 meses, né? Dentro desse prazo, assim, a mãe dela já estava saindo, conversando, Olha que se legal. expressando. Excelente. E eu lembro que essa aluna voltou para o curso toda feliz da vida e dizendo assim: nossa, mas isso é um milagre. Eu falei: então, né? Na verdade, Ela se nossas- cuidou, né? Ela começou a se cuidar, né? Sim. são as nossas plantas, e de novo, é o homem interagindo com a natureza interagindo com o homem de forma positiva, né? Kátia, e qual que é a diferença da bergamota para tangerina? Eu tô perguntando porque bergamota é fácil de Pensei a mesma achar. coisa. Tangerina, algumas marcas têm, outras não. Então, de repente, a pessoa acha um, não acha o outro. Explica pra gente essa diferença. Então, na verdade, a gente tem uma diferença na composição química, Tá. mas especificamente para esse caso, Kátia,
nós utilizamos a tangerina porque foi o aroma que ela levou e testou e que a mãe dela mais gostou, mais do que a bergamota. Então, nesse caso, poderia ter sido usado ou a bergamota ou a tangerina. São óleos cítricos, são ricos em monoterpenos, esse é o componente químico. A bergamota, né? Alguns óleos cítricos têm um pouco mais, como, por exemplo, o maior é o limão, né? Então, poderia ter utilizado o limão também, mas é que houve essa agradabilidade, Afinidade. Mas afinidade. então de tem jeito. porque para mim é tudo mexerica, né? Então Não, tem diferença. A tem mexerica que é a diferença. tangerina, a Tem mexerica que é diferença a na bergamota, composição química, cada uma tá é um vendo? tipo de mexerica. Você E essa precisa cada fazer uma um curso tem. com a Kátia Veloso. Não, mas eu tô dizendo, os óleos eu entendo que tem a diferença, mas é que, por exemplo, a minha A amiga que é fruta também gaúcha, ela tem, fala né? que lá no Rio Grande do Sul, eles não falam nem tangerina, nem mexerica, é bergamota só. Mas então tem Tem diferença das Tem frutas mesmo. diferença. E aí, lógico, os óleos são diferentes. E a gente consegue identificar essa Uhum. diferença, Regina, através do nome científico. Uhum. Sem o nome científico, a gente não sabe de quem que eu estou Isso, falando, qual se que é é da qual. tangerina, da Se é da bergamota, mexerica, da da mexerica, Uhum. não é? Mas pelo nome científico a gente sabe. Tá. E a diferença química entre cada um é que vai fazer assim, como eles têm uma base que é a mesma, Uhum, então a uhum. indicação, então geralmente menos a no mesma. genérico, os Uhum. cítricos são indicados para alegria. Todos os cítricos? Sim. Só que eles têm também uma parte de composição química que é a diferença. Essa diferença É é que que- vai trazer a especificidade para cada um dos Uhum. óleos que você puder utilizar, né? O que Uhum. você pretende utilizar. Nesse caso, foi possível, como era para essa questão, a função Uhum. de entrar nessa formulação era só para trazer essa questão da alegria, do sol, né? O cítrico é o sol. Aí e foi a possível ela depressão... escolher qual que... Isso. A gente deixou ela escolher. Trazer luz. Trazer luz. Pra essa Perfeito, escuridão. Kátia. Trazer luz para a Uhum. escuridão, né? Né? E é isso que a gente consegue. Então, isso é muito bacana porque é possível, né? Eu acho que é isso que a gente tem que identificar. É uma questão que, assim, é possível você ter outros tratamentos para poder te ajudar, outras terapias a trabalhar com essa questão, né? E esse caso foi, digamos assim, um case case de de sucesso. Case E ela de ficou sucesso. muito feliz porque ela falou assim, nossa, mas a minha mãe, ela se recuperou, minha mãe voltou a ser o que era e ela tá mais alegre. Eu falei, aham, Muito legal. era o que a gente esperava. Esse Agora, uma reconhecimento coisa, muito legal. só para fechar, que é muito importante falar, Kátia. Quer dizer, então, que todo mundo que está depressivo vai usar cipreste, bergamota, tangerina e manjerona? Não. Cada caso é um caso e a gente precisa sentar e E o analisar dela estava atrelado ao luto. ao luto. Perfeito, Kátia. É Muito isso. legal. Uhum. E agora, Regina Rain, você que trabalha 14 anos no CAPS, cuidando aí da saúde mental. O que você tem para contar pra gente? Algum caso, alguma dica de Olha, arte terapia? Então, primeiro que assim, o CAPS, para quem não conhece, né? O CAPS ele trata pacientes mais graves, mais severos, né? Tá. Então, quando tem uma pessoa que tem depressão no CAPS, geralmente é uma depressão daquelas bem Profunda. graves, bem profundas, às vezes já de muito tempo, de muitos anos, né? E aí não dá para tratar só com as terapias, precisa também da medicação. Medicação. Não Perfeito. são, porque assim, às vezes a Sim. depressão leve dá para tratar só com a Sim. terapia, né? Perfeito. Seja a psicoterapia, né, com o psicólogo e mais as PICs, né, PICs. variadas, florais, aromaterapia, arte-terapia. Mas no CAPS não, são casos mais severos, então realmente precisa do acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Então, entrar com a medicação. E aí o CAPS trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, a pessoa passa no médico, vai começar a tomar medicação e vai fazer as outras terapias. Então, ela vai passar, às vezes, com psicólogo, vai passar com terapeuta ocupacional, vai passar, né, com arte-terapeuta. E aí, o que eu vejo, assim, a contribuição da arte-terapia é principalmente o colorido que a gente pode trazer, Olha que né, na legal. vida daquela pessoa. A Porque cor geralmente a pessoa, né, com depressão, ela tá naquele mundo cinza, né? Ela não vê graça em nada, ela não vê, né, beleza, ela não tem vontade, né? Então, da mesma forma que os óleos cítricos, né, trazem alegria, como que a gente pode, né, tentar trazer isso através da arte-terapia? As cores, né? Então, Perfeito. é muito comum a gente ver a pessoa que está deprimida, ela começa, às vezes, trabalhando assim, com cores muito escuras, né? Quando você deixa livre as cores, fazer. ela usa muito assim, preto, cinza, marrom, né? Ou às vezes até um verde bem escuro, um azul bem escuro, muito cores pesadas, cores escuras. Conforme ela vai melhorando, ela já começa a escolher, né, cores mais vivas, cores mais claras.
E quando a gente não deixa livre para a pessoa escolher, a gente pode direcionar, né? Então, é isso, trazer um amarelo, né? Um laranja que é luz, que é vida, que é coragem, né? O laranja, né? Traz muita coragem. Então, trazer cores mais suaves, de repente, tons pastéis, né? Sair daquela coisa escura, né? E trazer leveza, trazer suavidade. Então, a arte-terapia ajuda muito nessa parte, né? Além do que, muitas vezes, né? Você vê como um complementa o outro, né? Às vezes a pessoa, sei lá, vai fazer, vamos dizer que fosse aqui, né? Uma equipe multi, ela vai fazer a terapia com a Kelly, mas ela não consegue verbalizar tudo que ela está sentindo, né? Aí ela usa a aromaterapia, que vai ajudar ela, né, começar a trazer algumas coisas para fora ali que ela não conseguia trazer. Aí ela vai na arte-terapia, ela consegue, através do não verbal, né, através da imagem, também trazer algo que ela não consegue trazer em palavras, né? E às vezes quando a pessoa olha aquela imagem, ela vai se dando conta, né, de algumas questões do processo dela, né? Então eu sempre falo que eu acho muito rico essa coisa da equipe multiprofissional, ou mesmo se não é uma equipe, como lá no CAPS, né? Mas que a pessoa possa passar em vários atendimentos, né? Que ela não fique se tratando só com um profissional, mas que ela possa tratar com vários profissionais, porque um complementa o outro, né? E a arte-terapia também é uma das PICs, né? Então também é uma prática integrativa e complementar, que vai complementar o tratamento do psicólogo, complementar o tratamento do psiquiatra, né? Não é para ninguém largar o tratamento que está fazendo para começar a arte-terapia. Eu e esse microfone, gente, fala com as mãos, né? Fazendo arte. Isso, fazendo arte. Ou, né, vai fazer aromaterapia e vai largar o tratamento. Não, é para complementar mesmo, né? Perfeito, Regina. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, né? Ah, não, então eu comecei a fazer arte-terapia, eu não vou mais na psicóloga, eu não vou mais no psiquiatra, né? Não, é uma complementação, né? Então, acho que isso é bem importante, né? E lá no CAPS a gente tem muitos casos assim, infelizmente, né? Muitos assim, eles melhoram e aí eles param de ir, né? Principalmente assim, pessoas depressivas melhoram, aí elas começam a se sentir bem, né? E aí, se eu tô bem, né? Se eu já não tô mais, né? Eu já saio de casa, eu já interajo, eu já voltei a trabalhar, sei lá. Eu estou me sentindo bem, né? Aí elas fazem assim. Eu brinco que tomo chá de já tô bom, né? Eu já tô bom, eu não preciso Essa é mais, nova pra né? mim. Então aí elas largam o tratamento. Nossa, eu conheço muita gente que toma esse chá. De já tô bom. Já tô bom. E aí Dão alta se dão alta, se dão alta, e aí depois de um tempo volta tudo de novo, né? Tem Porque recaídas mais severas também, né? Porque assim, é o que a gente fala, o sério. tratamento de depressão, né, Kelly? A depressão é uma doença. Então, como qualquer outro tratamento de uma doença física, a gente precisa esperar ter a alta, né? A alta médica, a alta do psicólogo, né? Se a pessoa não quer continuar, né, o acompanhamento na terapia como autoconhecimento, mas pelo menos ter uma alta daquela questão, né? E muita gente não faz isso, né? Então, isso é importante, gente. Nunca se automedicar e nunca se dar alta, né? Mesmo que seja da terapia, porque a terapia tem o processo e tem que finalizar o processo, né? Porque depois a pessoa vai falar que não fez efeito, né? Isso. Mas ela largou no meio, não fez isso. direito, né? Isso, é Aí bem fica isso. complicado. Ah, mas eu fiz lá aquela terapia, fiquei bem, mas depois de um tempo eu piorei. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas você fez do jeito que o Então, terapeuta falou? Mas não é que não Sim. adiantou, é que ela não finalizou o processo. Agora eu né? já tô bom, não preciso mais. Isso. Então, Já tomei o chá, bom, já não tô bom. preciso mais. Então, isso é importante, né? Que entender que é um processo, tem etapas, né? E vai chegar uma etapa, Respeitar todos. né? Que o terapeuta, seja de qualquer área, qualquer linha, ele vai falar, não, agora você já está de alta, né? Dessa questão, né? Então, acho que isso é bem legal. importante. Legal. Eu queria falar, então, né, aproveitando esse gancho seu, falar um pouco da depressão com a espiritualidade, né? É muito interessante porque as pessoas normalmente elas segregam. Então, ou a pessoa vai só no templo Isso. e acha que vai ser curado só lá e não cuida da saúde física, de repente está com um problema hormonal que está ocasionando, né, aquela depressão, ou ela não vai no psicólogo, ela não vai no psiquiatra, ou ela só quer fazer tratamentos naturais, né, ou não acredita em nada disso. E a gente está trazendo, assim, esse tema para mostrar que tudo
é complemento um do outro, né? Que você Uhum. precisa estar bem em todos os campos da sua vida para Perfeito. você ter essa melhora na depressão, Sim. né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela já chegou lá numa depressão severa, né? Então ela já chegou naquele ponto que era CAPS, né? Já tá. Psiquiatra, não psicólogo, né? E ela não queria, e ela só queria fazer reiki, e a gente fazia, mas eu falava que ela precisava ir ao médico, ela precisava de medicação pelo tempo que ela deixou passar, né? Por Todo o conta, processo. é um preconceito também, Sim, né? De sim. tomar Também. remédio, porque Sim. eu vou ficar viciado no remédio, então acontece, né? E Do pessoal. principalmente o preconceito, assim, psiquiatra. Né? Ainda tem muito aquela coisa, Uhum. psiquiatra é médico de louco. Então Eu eu não não tô louca, vou, né? né? E a Então, pessoa precisa, né, ter esse ajuste, né, uhum, orgânico para depois ela partir para outras ou fazer em conjunto, uhum, né? Então isso Sim. é muito importante. Então por mais que nós trabalhamos aqui com as terapias integrativas, eu trabalho muito com o Reiki, porque o Reiki ajuda a equilibrar a parte energética da pessoa, né? Então vai contribuir, veja, Certo. contribuir com quaisquer outros tratamentos, né? Com a psicóloga, ou com tratamento com psiquiatra, ou com outras terapias que a pessoa faz, o Reiki vai contribuir para equilibrar energeticamente aquela pessoa e ela conseguir ter mais clareza, ter mais disposição, até para para melhor adesão ao tratamento, isso, né? para ela É. acompanhar melhor o Sim. tratamento. Então pode ser uma porta de entrada, mas não é a única, né? Uhum. E eu queria Isso. falar um pouco também da parte espiritual, porque é importante sim, né, que a gente leve esse lado em consideração. As famílias, quando tem uma pessoa depressiva em casa, todos os familiares ficam comprometidos, não é isso, Kelly, né? Porque Fica. as pessoas não sabem como lidar, sofrem porque o seu ente querido está passando por uma questão, ou Todo também mundo tem o sofre. preconceito, Isso. né? As pessoas não querem falar que o pai, a mãe, o irmão tem depressão, então Também. finge que não está acontecendo, né? Tá tudo E bem. olhar Finge que para não essa vê parte pra- espiritual é importante, porque quando um está desequilibrado, e aí esse desequilíbrio pode ir para a parte espiritual, os outros também vão estar. Então a gente precisa cuidar de um para cuidar do todo. Sim. E então a gente sempre pede, né? Qual é a sua. Você tem alguma crença? Tem um templo que você pode frequentar? Ou fazer mais meditações, orações, mudar a parte vibracional da casa, do lar, com músicas, né? Porque a música eleva oitavas acima aquela vibração para atrair também seres de outros planos mais evoluídos do que aqueles que no momento podem estar ao lado da pessoa que está com depressão. Sim. Porque o pensamento repetitivo, como a Kelly falou, né? Sim. E muitas vezes é um Verdade. pensamento inferior, ou de morte, ou que nada tá dando certo, ou do luto, pode sim atrair essa parte espiritual. Porque os espíritos, muitas vezes, né, a gente tá cheio, né? Nós estamos encarnados, mas também tem os desencarnados que eles acabam se associando por afinidades. A Afinidade. gente se associa por afinidade, né? Padrão vibratório? Nós estamos aqui porque temos essa afinidade das terapias. Isso. E né? o que você falou é legal, né? Porque assim, não é aquela coisa de um ou outro. Não, é tudo integrado, tudo junto. né? Mas Então somos também seres, é uma né? questão. Que temos um corpo físico, um corpo mental, emocional, espiritual, temos tudo Espiritual. isso. Porque né? de repente a pessoa já chegou num ponto, nós estamos aqui, somos associadas porque temos essa mesma vibração de terapias. Então, se a gente de repente tivesse a mesma vibração de um pensamento negativo, né? E se de repente Poderia. eu for pro lado de lá, amanhã, não quero, hein, gente, mas vai que eu vou, né? Eu vou continuar pensando do mesmo jeito. Então, aquela pessoa que estava nesse processo vai pensar do Pensar mesmo do jeito. mesmo jeito. E ela vai se afinizar com aquela pessoa que está aqui nesse plano que pensa do mesmo jeito, né? Então é muito importante a gente lembrar disso para fazer o possível, tanto a pessoa que está em depressão, e às vezes ela não vai ter, né? Não vai ter essa força, né? Mas aquele fazer isso. familiar também procurar essa ajuda, meditar, orar, elevar os Isso é pensamentos, importante. né? Para você Sim. conseguir curar a parte vibracional e espiritual que aquela pessoa também está inserida. E às vezes vai no médico, faz uma terapia e chegou num ponto tão grave
que a cura é dificultada, porque também já está envolvida nesse processo Aí precisa espiritual. cuidar desse lado Então, também é pra uma coisa ajudar, assim que nós né? precisamos ter muita atenção, né? Porque aí as pessoas acabam cometendo atos que as pessoas falam, mas imagina, meu filho não ia fazer isso. Por quê? De repente ele também pode ter uma influência que a gente precisa cuidar. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Tudo bem. Então faça suas orações, Isso. medite, coloque músicas de alta Sim, o qualidade. importante é manter a Traga vibração a energia boa, da a energia natureza, boa, né? das flores, né? Se apegue com a natureza, como vocês já falaram, porque isso também vai Vai ajudar. ajudar a vibração. Pessoal, Conversar com alguém que você se sinta bem, né, Kátia? uma Isso pessoa que ajuda, traga né? Te deixa sabedoria, feliz. né? Alguém mais velho, de repente, ou que você tenha essa confiança. Isso é muito importante para essa parte de depressão e saúde mental também. Meninas, nós estamos estourando o horário, tá? Para variar. Que pena, passa tão rápido. Aliás, É um assunto rápido. muito amplo, né? Sim. A gente volta. Se alguém tiver alguma história de depressão, quer Manda pra dicas, gente. né, sobre Isso. tratamentos, escreve pra gente, Escreve, comenta, pergunta. que depois a gente pode voltar nesse assunto num outro podcast, né, meninas? Inclusive, Certo. Kátia, eu sei que o Luiz vai ficar bravo com a gente, mas ó, bater na madeira 3 vezes, nada disso. Ele falou que não podia bater, mas já pode foi, bater. viu, Luiz? E Luiz só pra gente explicar, né, Kátia? É justamente aqui o nosso cameraman, soulman. Eu vou dizer assim, ele é o nosso man Faz nesse tudo. momento aqui. Ele é o nosso man, né? Olha, fala Que em bota ordem nessa falar em mulherada menino, aqui. né? Na semana passada a gente fez a homenagem às mulheres, eu falei da minha mãe, depois meu pai reclamou, falou só mulher, só mãe, então vou mandar um beijo pro meu pai, seu Walter, pro meu marido Anderson, né? E mandar um abraço aqui pro Luiz também, que aguenta a gente aqui. Isso. É isso aí, Isso. Luiz. Isso aí. Não perde a Gente, paciência não, hein, Luiz? Vou falar rapidinho a nossa agenda, Vamos lá. tá? Dia 22 tem o grupo presencial de arte terapia, né, com a Regina, Que é o grupo 19 quinzenal. horas, né, o grupo quinzenal. Dia 23 a gente vai falar de anjos no nosso estudo Madalenas com a Kátia Veloso, né? Isso. Dia 7 de dezembro tem o workshop sobre o Ano da Serpente com a Kelly. Tudo que eu tô falando é presencial no Bem Viver, que é aqui em São Bernardo do Campo. Dia 14, o curso de Óleos Sagrados das Escrituras com a Kátia Veloso. Quem se inscrever e falar que viu aqui no Pode Contar, vai ganhar o livro autografado do Diário Aromático da Kátia Veloso. Gente, é isso. Muito obrigado, gratidão e até a semana que vem. Pode contar? Pode!